Pessoal, eu sou a Nathalie da Follow Your Dreams, né? Para quem não me conhece, eu trabalho com idiomas e eu me baseio nos princípios da PNL, das inteligências múltiplas, e eu convidei o Edson hoje para essa conversa, para que ele possa nos ajudar, né, nessas questões, nessas dúvidas, enfim. E Edson, você pode explicar um pouco melhor sobre os princípios da PNL? Claro. E primeiro, agradeço pelo convite, é um prazer poder ajudar você, seus alunos e toda a sua audiência. Vamos lá. Quando a gente fala de PNL, que é a Programação Neurolinguística, nós estamos falando sobre como você estudar o que nós chamamos de experiência subjetiva que o ser humano possui. A experiência subjetiva está ligada a como a nossa mente armazena as experiências da vida, as nossas crenças, valores, aquilo que a gente considera realmente mais relevante de acordo com as vivências que a gente vai tendo. E como cada pessoa percebe essa realidade de acordo com o que a gente chama de filtros que a nossa mente utiliza. Como, por exemplo, utilizando os nossos canais sensoriais, a parte visual, auditiva e sinestésica, que envolve também a parte gustativa e olfativa. Ou seja, tudo isso faz com que nós absorvamos o que acontece em nossa vida de uma determinada forma, e por isso a gente fala que é algo subjetivo. Cada pessoa tem uma visão diferente de mundo, e a gente entendendo como que ela age no mundo para ter sucesso no que ela realiza, a partir do momento que a gente entende qual é a estrutura dessa experiência subjetiva, nós podemos, não só como pessoa atua, mas também replicar esse tipo de ação, esse tipo de feito, ensinando também outras pessoas a se comportar daquela mesma forma. Ao mesmo tempo, a gente também consegue mexer nessa estrutura de maneira a fazer mudanças nela, melhorá-la, fazer com que a pessoa tenha melhor performance, fazer com que ela tenha, eu falo performance, o ideal é o desempenho, né? Performance é mais em inglês, mas você consegue realmente fazer com que ela tenha um melhor desempenho, que ela tenha maior excelência no que realize, desde a área de educação, na área de esportes, seja nos relacionamentos, seja na forma de você se comunicar com você e com outras pessoas, seja na parte terapêutica para você vencer fobias, medos, entre tantas outras limitações. Ou seja, é uma disciplina bem abrangente que a gente consegue aplicar em quaisquer áreas. Então, assim, você está me dizendo assim que as pessoas elas são diferentes e que talvez a gente tenha que ter mais empatia e através da PNL ajuda nessa empatia, nessa questão de se identificar com o outro, saber como lidar com o outro. Perfeito, exato. Porque, por mais que nós sejamos semelhantes em várias coisas, inclusive se você for analisar cada pessoa por dentro, ela é igual. E nisso nós realmente somos semelhantes. Porém, a forma como a gente usa esses recursos que nós temos em nosso corpo, como a gente usa o nosso cérebro, como nós usamos os aprendizados, cada um tem a sua maneira diferente de se portar, de agir, de acreditar, entre tantas outras coisas. E realmente a empatia, como você bem disse, ela é essencial para que você compreenda essa visão de um mundo diferenciada que a outra pessoa tem. E dentro da PNL a gente aprende exatamente como criar essa empatia de uma maneira proposital. Nós já criamos de maneira bem inconsciente, mas quando você sabe quais são os princípios por detrás dessa criação da empatia, ou da harmonia, ou sintonia, ou conexão, ou a gente chama de rapport dentro da programação neurolinguística, a mesma coisa, mas basicamente o que a gente está falando é como é que eu enxergo por que a pessoa age daquela forma e como que eu posso fazer para me comunicar dessa mesma maneira com ela. Aí eu tenho mais assertividade nessa maneira de lidar com essa pessoa. Muito legal. Eu trabalho hoje com ensino personalizado, né? E assim, eu costumo fazer um teste inicial para enxergar alguns canais. Então, você pensa assim que, de repente, a pessoa ela tendo uma forma personalizada, né, tanto do instrutor para o aluno ou dela mesma, ela encontrando modos dela estudar, de repente ela pode aprender de uma forma mais rápida e melhor, ou de repente ela pode até aprimorar os pontos que ela precisa desenvolver.
Sim, sim, isso com certeza. Às vezes a pessoa pode, pelo fato de a gente pensar que uma única estratégia de ensino serve para todas as pessoas, a gente generaliza, tem pessoas que acabam não se adequando a essa estratégia e ela pode acabar se culpando, achando que a culpa é dela. Eu que não nasci para isso, eu que não tenho esse dom, eu que não tenho capacidade de aprender, por exemplo, o inglês ou qualquer outra língua. Então, assim como qualquer outra ação que a gente possa realizar. Tem gente que fala, eu não nasci, eu não sou uma boa pessoa de matemática, eu não sou uma boa pessoa do português. Tem gente que consegue fazer isso devido, muitas vezes, às experiências que elas têm em sala de aula. Mas porque muitas vezes, numa sala de aula, não há essa personalização. Quando você compreende, então, qual é a melhor forma de você interagir com o aluno, a melhor forma de você explicar de maneira mais rica, de maneira que ele realmente compreenda qual é a sua ideia, o seu intento, qual é o seu objetivo, o porquê de se aprender aquilo e como fazer aquilo de outras formas, aí sim, a ideia entra na mente dela. E ela começa a se vislumbrar fazendo aquilo. Então nós temos várias maneiras de nos comunicarmos e se aquilo não está dando certo, quem está comunicando aqui tem a responsabilidade de mudar aquilo. Não é o aluno está ali já querendo aprender, mas o comunicador, aquele que ensina, ele tem essa responsabilidade de fazer essa personalização que você bem disse. Então você me diz assim que todo mundo é capaz desde que haja vontade, desde que queira. Sim, com certeza, com certeza. A gente pode ver vários exemplos no mundo todo de pessoas que, se você olhar simplesmente para o aspecto físico dela, você vai falar, essa pessoa vai ficar dependente de outras o resto da vida, ela não vai conseguir fazer nada, essa daí já era, essa aí nasceu condenada. Uhum. E você vai ver que não. Você vai ver que elas fazem N coisas que as pessoas que são ditas, digamos, normais, entre aspas, elas não fazem, porque elas mesmas se limitam. Ou porque acreditaram numa limitação que alguém impôs sobre elas, ou elas mesmas se auto-impõem. Um monte de gente apoia, um monte de gente incentiva, diz que acredita nela, que ela apoia, mas ela acredita que não. Então, a crença que a pessoa tem, ou as várias crenças e conjuntos de crenças que a pessoa possui, é que vão determinar para onde ela vai ou deixa de ir, quanto que ela aprende ou deixa de aprender. Agora, a capacidade, com certeza, elas têm. Muito legal. Então, a gente é basicamente o que a gente acredita. Seria mais ou menos essa linha. Com certeza. Se você for analisar, tudo que nós fazemos e deixamos de fazer é devido a algum tipo de crença que nós temos. Não precisa ser crença religiosa. Uhum. Qualquer coisa que você coloca na mente que é uma verdade, que você diz para si, que você afirma para você e que você sabe que para você aquilo é verdade. Então, muitas pessoas têm o que a gente chama de crenças empoderadoras, ou crenças poderosas, ou crenças fortalecedoras, são aquelas que ela simplesmente, beleza, eu posso perder tudo hoje e eu sei que amanhã eu consigo reaver aquilo que eu perdi, porque eu sei o que tenho que fazer. Tem outras que não, se acontecer alguma coisa, eu não sei o que vai acontecer comigo se eu perder tudo, eu acho que eu vou pegar e vou me matar, porque eu não tenho a menor ideia de como fazer isso de novo. Cada um tem uma crença. Ela não percebe que é uma crença, mas é uma coisa que dita o que ela vai fazer. E ela pode, obviamente, alterar essas crenças. Tem gente que pode, de repente, por exemplo, no seu dia a dia, chegar e falar assim, não, eu não nasci para falar inglês. Gente, eu não tenho esse dom. Eu não consigo. Nenhuma metodologia me ajuda. Quando ela fala dessa maneira, ela está expressando uma crença dela. Ela está dizendo que acredita que ela não vai aprender. Tipo, nem adianta, eu sei que não vai dar certo. Ou seja, ela até parece que ela está fazendo algum tipo de esforço, mas internamente ela se auto-sabota. Eu tenho aluno... realmente não tendo resultado. Desculpa interromper. Eu tenho aluno que já chega aqui e já fala para mim, eu não sei se eu vou aprender, olha, eu nunca consegui, eu vou dar trabalho para você. Eu tenho muita dificuldade mesmo, tá? E é isso, a pessoa já chega já com várias crenças que... eu não entendo nada, eu não gosto... E você acredita que às vezes a pessoa acha que ela não gosta devido às experiências que ela teve? Muitas vezes ela, para falar que não gosta, porque ela teve algum tipo de vivência, às vezes uma só, ou às vezes uma sequência delas. Por exemplo, começa na escola a ter aulas de línguas e de repente, ou a forma como foi passado, ou
fez uma prova e não foi bem, ou ela não entendeu nada mesmo do que foi ensinado, ou perdeu as primeiras aulas, pediu uma reposição, o professor dá aquela chapuletada, sabe? Você que perdeu, o problema é teu, se vira, você tem que acompanhar a partir daqui. Só que ela está perdida, ela não sabe o que fazer, então ela acaba tem várias experiências diferentes. E isso daí sim pode fazer com que ela não goste da língua, mas a língua não tem culpa. Uhum. A língua não tem culpa. Só que ela coloca que o problema é realmente, não, eu não gosto de inglês. E beleza, então talvez ela goste de outra língua. Não, na verdade não gosto de nenhum outro idioma estrangeiro. Uhum. Mas qual é a ideia? Muitas vezes é porque tem algo que aconteceu que faz ela pensar que ela não gosta daquela língua. Aí, de repente, você pode falar, mas tem alguma música internacional que você goste? Que seja em inglês? Tá? Normalmente tem. Sim. Até hoje eu não conheci uma pessoa que fala, não gosto de nenhuma música em inglês. Não, normalmente tem. Aí você fala, beleza, mas você sabe o que diz a letra? Muitas vezes elas não sabem, mas elas gostam. Então, se você gosta, e tem aquelas que foram atrás e tudo mais. Então, mesmo você não gostando de inglês, você foi atrás para saber a tradução. Mesmo você não gostando de inglês, você fica ouvindo uma música que você não entende o que diz. Então, se você faz esses questionamentos, você começa a colocar em dúvida aquela afirmação que ela fez. Talvez não é que eu não goste da língua. Talvez eu não tenha gostado daquele método. Mas não quer dizer que eu não possa aprender, entendeu? Ou seja, você começar a fazer analogias ou comparações com coisas que ela já viu, que ela já vivenciou, que ela gosta, então começa a mostrar que, não, na verdade, não é que ela não goste, porque ela gosta de alguma forma. Então quer dizer que, opa, dá pra gente chegar no equilíbrio aí. Muito legal, muito legal. E, Edson, eu sei que você aplica alguns cursos para desenvolver técnicas para a pessoa falar em público. Então, assim, me corrija se eu estiver errada, o público não é somente assim, um grande público de 30, 100 pessoas, às vezes 2 ou 3 pessoas, né? E eu tenho muitos relatos de alunos que chegam e falam que eles preferem fazer a aula particular porque eles têm vergonha de falar perto de outras pessoas, né? E que eles se sentem acanhados. Ou alunos que, às vezes, no grupo, em sala de aula, se saem bem, desempenham bem, falam bem, mas chega na hora H, naquela hora de atender o telefone, de falar com o diretor, falar com o chefe, na hora H, onde ele tem que pôr em prática, ele se esconde, ele foge ou até viaja, tem capacidade para se virar e pede para o colega ou amigo que sabe ir lá falar por ele. Pois é, são várias situações aí interessantes. Uhum. E realmente eu tenho o treino que eu chamo de Fale e Inspire, que é focado na oratória com a programação neurolinguística. Então eu ajudo as pessoas tanto a vencer o medo de falar em público e saber expressar suas ideias, saber estruturar o início, meio e fim, independente do tempo ou do tema que você venha trabalhar. E saber trabalhar os estados emocionais. Como é que você consegue não só gerenciar os seus próprios estados emocionais, mas também conseguir influenciar, inspirar, motivar, de você persuadir a sua plateia através da sua mensagem. Tem várias técnicas para isso, tem formas específicas de se trabalhar que você, com a prática, você vai se desenvolvendo. E por isso que eu uno a PNL com a oratória, né? Então, eu falei que a PNL é uma metadisciplina, eu posso aplicá-la em vários tipos de áreas, e uma das coisas que eu também faço é colocar a PNL com a oratória. Aí você dá uma dinamizada incrível, inclusive, dos resultados. E quando você diz que o público pode ser 2, 3 pessoas, 100, 30, pode ser realmente uma pessoa. Uma pessoa, para mim, já é um público. Então, essa pessoa, quando eu uso essas técnicas, eu uso essas habilidades, eu consigo criar o rapport, a conexão, aquela empatia com uma pessoa, eu também consigo fazer isso e replicar para várias outras. Quando eu consigo desenvolver as habilidades de realmente conseguir me expressar de forma que várias pessoas, independente de elas serem mais visualmente orientadas, ou mais auditivamente orientadas, ou mais sinestesicamente orientadas, eu consigo fazer com uma ou com várias pessoas essa forma de me comunicar, e de tal forma que todas elas possam compreender. Então tem como você fazer isso. No curso eu ensino como fazer essas partes. Agora, o que faz alguém acreditar que ela consegue falar com uma pessoa
Mas quando tem 2 ou 3, não, aqui, essa forma de ensino eu prefiro fazer sozinho, só eu e você, Nathalie, só eu e você, a minha professora, porque não consigo fazer de maneira diferente. Se você colocar mais um aluno aí, lascou. Mas e se ele tiver um conhecimento menor do que o seu? Será que você ficaria mais tranquilo? Depende. Talvez tenha pessoas que, se a pessoa sabe menos inglês do que eu poderia fazer. Porque às vezes o que está na cabeça dela é o seguinte: se eu falar a pessoa é melhor do que eu e ela começar a me julgar? E se ela falar, tá falando errado? E se ela começar a pensar que eu não sou bom o suficiente? Muitas vezes, o que causa o medo de você falar em público, seja em inglês ou não, é o medo do julgamento, é o medo de ser rejeitado, é o medo de alguém chegar e falar mal de você. Então, o que eu sempre recomendo, em primeiro lugar, é parar de se preocupar só com você e começar a se preocupar com a outra pessoa. Você está fazendo aula com mais pessoas e tudo mais, poxa vida, o que eu posso fazer, por mais que o meu conhecimento seja pequeno, como é que eu posso, com o meu pequeno conhecimento que eu coloco em prática, como é que eu posso ajudar essa outra pessoa que está fazendo aula junto com a Nathalie, junto comigo, como é que eu posso ajudá-la também? Eu vou aprender, mas se eu puder contribuir de alguma maneira, eu vou fazer também. Ao invés de ficar pensando, e que se eu errar? E o que eles vão falar de mim? Se eles rirem quando eu errar? Entende? Muitas vezes, qual é a história que essa aluna conta na mente dela e que faz ela travar ou que faz ela avançar? É aí que entra de novo a crença. Porque essa história que ela conta muitas vezes não é verdade, nem aconteceu. Só que ela acredita nessa história, ela está vendo todos os cenários, ela vê toda coisa ruim acontecendo, ela vê que o telefone vai tocar, ela fala, eu vou travar, eu não vou conseguir falar. Ela nem atendeu o telefone ainda, mas ela visualiza um cenário, ela acredita naquilo e ela resolve ir por aquilo que está na cabeça dela. Isso é uma crença limitante. Ela não percebe isso. Porque ela não fica parando, será que eu tenho uma crença que me limita? O pessoal não fica fazendo isso. E por isso que a gente trabalha dentro do curso Fala e Inspira. Eu tenho um método de 4 etapas, e a primeira etapa é o autoconhecimento. Quando você busca o autoconhecimento, você começa a saber fazer bons questionamentos para você mesmo. Quando algo acontece na tua cabeça, quando você se sente bem ou mal, você começa, o que está fazendo eu me sentir assim? Por que eu estou afirmando isso para mim? De onde veio essa ideia? Por que eu acredito que isso é verdade? Quando você começa a fazer esses questionamentos, o seu próprio cérebro começa a trazer um monte de respostas. E você começa a analisar e se questionar. E você começa a usar a sua lógica também para ver até onde isso é verdade. E se eu colocar em prática e ver se dá certo? Será que isso não é uma mentira? Quem que disse isso? E quem disse isso? Será que já cometeu algum erro na vida? Será que ela não estava errada em relação a isso que ela falou de mim? Será que eu tenho que realmente abraçar essa ideia o resto da minha vida? Até onde ela me ajuda? Você não me ajuda, meu? Tchau, eu não preciso mais dessa ideia. Eu vou abraçar uma outra. Quando você entra no autoconhecimento, você fica mais ciente de como os seus pensamentos estão afetando os seus sentimentos e os seus comportamentos. Com a PNL, como eu disse, a gente aprende a estrutura subjetiva, que é exatamente essa parte, como os pensamentos estão trabalhando, os sentimentos, as emoções que geram, e como isso afeta o meu andar, o meu agir, o meu falar, o meu comportamento. Quer mudar esse comportamento de, vou viajar, mas eu vou falar para outra pessoa falar no meu lugar. Simplesmente, o que ela está pensando que faz ela passar a bola para outra pessoa? Muitas vezes ela está pensando alguma história totalmente negativa e que ela fala, não, é melhor não falar porque eu sei que eu vou ficar traduzindo todas as coisas da minha cabeça, eu não vou conseguir articular, então vai demorar muito, algo do gênero, então é melhor eu não falar. Vai que ele pergunta alguma coisa que eu não sei responder, então deixa essa pessoa que ela tem mais experiência. Mas ele nem tentou, ele nem abordou, ele nem fez, de repente, aquele tipo de conversa primária com aquela pessoa em inglês. Só que ela, repito, acreditou na história que passou na mente dela. E é uma história tão nítida, tão vívida, que realmente pro cérebro é como se ela fosse verdade. E produz toda a química pro nosso corpo, ela fica ansiosa, ela fica com medo, ela fica apreensiva, aí ela age dessa forma. Basicamente, ela só tem que mudar a história. E tem a questão do medo de errar, né? Assim, eu costumo falar para os meus alunos, vai lá, tenta, ninguém é perfeito, todo mundo pode errar. Mesmo que você fale errado, não tem problema, não é só a língua nativa, a pessoa que está do outro lado vai entender.
E às vezes tem o perfeccionismo, tem essa questão de querer falar tudo certinho primeiro, ou querer aprender a gramática todinha, a estrutura todinha, até estar perfeito para poder falar. E eu costumo falar que é preferível você ir lá falar erradinho, mas tentar falar, do que você esperar ser perfeito, porque essa perfeição é difícil de alcançar. O que você acha disso? Eu acho perfeito o que você passa para eles. Tem que ser assim mesmo, porque não tem que ter medo de errar, ao contrário, o erro ele é sempre bom. O erro é onde vai permitir que você aprenda. Isso aí é bem interessante porque acontece, né, bastante também, não só no falar em público, mas no gravar vídeos, por exemplo. A pessoa fala, não vou gravar vídeo agora, porque tem que estar tão perfeito, eu tenho que ter toda a iluminação adequada, eu tenho que ter os melhores equipamentos, eu tenho que dominar demais esse assunto, eu tenho que fazer tudo bonitinho. Aí eu vou gravar. Ela não grava. Porque ela nunca tem tudo o que é necessário. E quando ela grava uma vez ou outra, ela vê que, não tá tão bom, então eu não vou postar, então eu não vou subir ali no meu canal no YouTube, então eu não vou, porque tem que estar perfeito. Aí ela nunca faz, ou se faz, ela não mostra pra ninguém. Só que aí ela não fazendo isso, ela não expondo o produto dela, ela não mostrando os vídeos, ela não tem feedback. Não tem como alguém pegar, avaliar, olha que da hora, muito bem, continua fazendo isso, você me ajudou. E de repente vem alguém, olha, você poderia inclusive fazer isso, aquilo, uma dica de melhoria para você seria tal coisa. E ela nem saberia se ela não tivesse, por exemplo, gravado o vídeo e colocado. Do mesmo jeito no inglês, ou em qualquer outra língua. Se eu não pegar e falar, eu nem mostro para mim mesmo, para o meu cérebro, que caramba, eu consegui. Caramba, saiu a frase. Nossa, eu me tornei compreensível. Ou, caramba, eu errei, mas automaticamente já veio a resposta, já lembrei da palavra e fiz toda a reconstituição, consegui argumentar. Ou eu falei errado e a pessoa conseguiu me corrigir. Eu entendi ela me corrigindo e consegui continuar a conversa. Mas ela fica esperando esse momento de perfeição, aí ela nunca faz. Porque não existe esse momento de perfeição. Não vai existir. Não dá pra gente, eu sou perfeito. Não dá. Nem quem é nativo no inglês fala sem perfeito. Você é nativo em português. A gente não fala perfeito em português, eu sou nativo em português. Você fala totalmente perfeito? Não. Você domina todas as regras gramaticais em português? De jeito nenhum. Aí você fala, para aprender português, você precisou aprender as regras gramaticais antes? Não. Não. Por que por inglês tem que ser? Por que pro espanhol tem que ser? O espanhol tem que ser. Por que pro japonês tem que ser? Não tem. É simplesmente algo que a pessoa pensa que não, é porque nas escolas tradicionais ensinavam a gramática e tudo aí. Então, é por isso que o pessoal fica 5 a 7 anos estudando lá, porque demora mais tempo. Agora, não é assim que crianças aprendem inglês. Então, se ela fala assim, não, eu não nasci para falar inglês nem nada, eu falo, então, eu conheço um monte de criança que fala. Uma criança que tem um cérebro menos desenvolvido que o seu, que é um adulto, um adolescente que seja, ela consegue falar. Isso quer dizer que você com certeza pode, a não ser que você não queira, a não ser que você acredite tanto que não pode, aí realmente vai de você. Agora, se você quiser acreditar, eu te ajudo. Tem como fazer com que a pessoa mude essas crenças. Mas é óbvio, depende dela também. Você falou uma coisa interessante de bloqueio da pessoa que aconteceu com uma experiência. Eu tive um caso de uma aluna que ela falou que ela teve um chefe, né? Que dizia que toda vez que ela ia se expressar em inglês no trabalho, a pessoa virava para ela e falava assim que ela tinha vergonha de como ela, de vê-la se expressando em inglês. Ela sentia vergonha por ela. Você imagina o tamanho do bloqueio que uma pessoa dessa pode criar? Pois é aquela coisa que eu comentei de uma crença limitante que pode ser dela mesma, que ela se autoimpõe, mas às vezes é de outra pessoa que vem e fala e ela acredita naquilo. Ainda mais quando é alguém superior e tal, ou um familiar como um pai, uma mãe, um responsável. Aí a pessoa fala aquilo, como ela tem um peso, uma autoridade maior, ela acaba aceitando e acha que aquilo realmente é uma verdade. E o que é bom, lembra que eu comentei, que pergunta você pode fazer? Essa pessoa, ela já errou alguma vez na vida? Essa supervisora, esse supervisor e tal, já errou alguma vez na vida? É óbvio, todo mundo erra. Mas será que ela pode estar errada também nesse tipo de julgamento que ela fez a seu respeito? Se ela chegar e falar assim, que nada, que realmente eu não sei inglês, eu não consigo mesmo, até eu sinto envergonhado, ela pelo menos falou pra mim. Eu falei, então, mas quando a pessoa realmente quer ajudar, ela não sai simplesmente criticando você.
Normalmente, quando alguém quer ajudar, ela pode até falar, você não está falando da forma ideal, da forma correta, o melhor é falar dessa maneira, eu posso te ajudar disso daqui também, acompanha esse canal, faça aula com a Nathalie, faça alguma coisa, ela te ajuda. Ela não simplesmente pega e te coloca para baixo, eu quero que você se dane. Não é assim. Então, se a pessoa simplesmente chega e fala só, você tem vergonha de você falando inglês, será que a vergonha não é dela mesmo? Será que não é alguma coisa interna, lá, algum conflito interno, que ela tem algum receio que pelo fato da outra falar inglês, mesmo que ela fale, digamos, não corretamente, mas ela fala. Olha a diferença, ela está numa reunião, ela fala em inglês e a supervisora fala, eu tenho vergonha do jeito que você fala inglês. Mas será que essa supervisora fala tão bem assim? Será que ela não tem medo de perder o posto, de repente, para ela? Uhum. Será que, por mais que até a supervisora fale bem inglês, essa pessoa que recebeu essa crítica, será que ela não tem outras habilidades de comunicação que são melhores, que os outros olhem para ela de uma maneira diferente e despertou uma inveja na outra? E de repente ela vai desse jeito exatamente para quebrar o filme. Várias dessas coisas acontecem no mundo corporativo. Sim. Aí você deixar com que alguém limite a sua capacidade, aí é realmente complicado, porque eu não tenho como controlar a outra pessoa, mas eu posso controlar o que eu aceito, acredito ou não. Então, independente do que ela falar ou não, eu sigo a vida. Aí eu aprendo com aquilo. Se ela está me trazendo algo, beleza, você pode me ajudar como? Digamos que alguém te critique. Ao invés de levar para o pessoal, você fala, obrigado pelo seu feedback. Você tem como me dar alguma ideia de como eu posso melhorar? E deixa a pergunta, vê se a pessoa te ajuda. Se ela não quiser te ajudar, ela só tá, é tipo hater, entendeu? Só vem lá para ficar criticando e tal. Então, beleza. Aí o que eu faço com o hater? Deixa o hater lá, ele tá se envolvendo na sua publicação de qualquer forma, né? Então, sim, ele tá gerando algum engajamento lá, deixa ele lá, deixa ele receber, tá te dando audiência. Então não tem problema. Deixa a pessoa, não leva a sério. O problema é você ouvir uma sentença, eu acreditei, poxa, tô lascado. Não, sempre se questione. Não só assim, mas aquilo que os outros falam também. Isso é bem interessante. E, Edson, você tem algumas dicas? Você poderia dar algumas dicas simples, assim, para esse pessoal que quando chega na hora H amarela, porque tem gente que fala assim que começa a tremer, começa a tremer a boca, assim, ou a mão. É uma coisa, assim, involuntária. A pessoa nem quer, de repente, tá gaguejando e vai. Sim. A questão do medo e a ansiedade, elas normalmente vêm devido a uma situação de perigo que a pessoa acredita que vai passar, ou que já está passando. E ela pode ser uma situação real ou não. O cérebro, ele simplesmente não diferencia aquilo que você imagina com aquilo que realmente você está vendo na sua frente, que é uma verdade. Qualquer coisa que você coloque na sua mente, o cérebro entende que é verdade e ele vai procurar te ajudar. Ele vai criar todas as respostas químicas possíveis para que você entre em ação. Inclusive essa tremedeira, ou a boca seca, ou trêmula, ou ficar gaga, outras coisas mais, basicamente é porque a pessoa já está com o nível de adrenalina e de cortisol mais elevados no seu sangue, porque ela já estava antes disso pensando em coisas que não iam ser muito agradáveis. Por exemplo, eu vou ter que pegar e agora fazer, por exemplo, digamos, não sei se você faz essa parte, você faz uma reunião no Zoom e aí você chama os alunos para eles praticarem todos juntos. Digamos que eles não se conhecem, de turmas diferentes. Aí você pega e manda bala. Qual é a história que eles estão contando para eles? Poxa, que da hora, eu vou ter a oportunidade de falar com a galera e aprender um pouquinho. Vou pegar, realmente vai ter pessoas que estão aprendendo, eu vou poder errar, vou poder aprender junto com eles, vou desenvolver o meu listening, vou aperfeiçoar o meu speaking, entre outras coisas. Olha que legal, ainda posso ter o chat lá para melhorar o meu writing e vou conseguir melhorar o reading. Opa, olha, tem um monte de coisa. Se ele pensa desse jeito, a história que está sendo contada deixa a pessoa mais empolgada. Então ela não vai ficar tremendo nem nada. Agora, se ela falar, putz, e agora? Eu tenho um monte de gente. Isso eu não consegui responder. É a maioria. Nossa, eu nem estudei, a maioria. Eu nem estudei, mano. Eu não fiz o que era para ser feito. Poxa vida. E se eles perguntarem, e agora? E se tem um monte de gente que já fala lá, só a pessoa ficar falando e nada, o que eles vão pensar de mim? Nossa, mas e agora? Ou seja, ela fica tão preocupada que, obviamente, o cérebro entende, quando você fala essas coisas, começa a vir as cenas. Lembra que ele foi de visual, de auditivo, sinestésico?
A pessoa que fala com ela tá no auditivo, ela tá falando com ela. Mas qualquer coisa que você fale, vai vir cenas na tua mente. A pessoa vai se ver lá passando vergonha, ela vai ver pessoas falando muito bem, ela nem conhece as pessoas, mas ela vê o cenário. Uhum. E aquilo é tão nítido que é como se você assistisse um filme. Então ele traz toda a emoção, que nesse caso é negativa, e aí ela começa a passar mal. O cérebro entende que é uma situação ruim para ela, e nem aconteceu. Aí ele começa a dispersar adrenalina. A adrenalina e tudo mais, o cortisol e tudo que vem junto com isso, é exatamente para você fazer alguma coisa. O que é para você fazer alguma coisa? Pode fazer caso isso aconteça. Vou estudar então um pouco antes. Eu vou, de repente, tirar as dúvidas com a Nathalie anteriormente. O que eu posso pegar? Qual a melhor maneira? Será que eu posso falar dessa forma e você me corrige e tal? Será que eu posso, de alguma maneira, me preparar para eu ir melhor? Só que a pessoa, ao invés disso, ela começa a sentir essas coisas, aí ela fica com mais medo. Ela fala, meu Deus, olha só, acho que eu vou ter um ataque do coração. Eu tô passando mal e não sei o quê, dá aquela taquicardia. Aí ela começa a pensar um monte de outras coisas ruins. E vai virando um ciclo repetitivo, uma bola de neve. Aí ela só vai ficando pior. Então ela associa isso com o inglês. Aí ela fala, nossa, se eu tiver que falar agora, ferrou. Tá vendo? Em inglês não é pra mim. Não tem nada a ver. É porque o corpo tá procurando mostrar, se isso é uma situação de perigo, faz alguma coisa, ou luta ou foge, né, que ele fala. O lutar seria não sair brigando com você, mas seria o que eu posso fazer, o que está nas minhas mãos, o que está sob o meu controle, para que eu possa, por exemplo, fazer essa chamada com a galera, e nem que eu venha falar pouquinho, mas que eu entenda o que eles estão falando, que eu aprenda de alguma maneira, o que eu posso fazer? Nem que seja chegar lá e escrever em inglês no chat, pessoal, eu não estou conseguindo acompanhar muito bem porque eu estou começando agora, mas é muito bom estar aqui com vocês. Como é que eu faço para ela pensar que é bom estar lá? Então é você usar essa energia que o corpo te dá, o cérebro te dá para você, não é para simplesmente, meu Deus, eu estou tremendo agora. Não, ele está fazendo isso porque você não está usando a energia necessária, ela fica acumulada. Como está acumulada, a gente começa a tremer, entendeu? Mas tem maneiras também de, além do pensamento que você transforma, de mudar a história que você conta, de mudar o áudio que você conta para você, e você também fazer algumas coisas fisiológicas, físicas mesmo, que vai fazer com que essa adrenalina se disperse. Você vai ver que essa questão do suar frio, ou do frio no estômago, entre tantas outras sensações, elas já estão vindo antes. Então, isso também acontece muito no falar em público, tá? O que a pessoa faz? Ela pode, por exemplo, alguns minutos antes de começar a ter que falar em público, ou ter que fazer a sua fala em inglês, ou ter que interagir na sua aula com alguma pessoa, seja com você, ou numa viagem, ela tá nervosa, tá começando a tremer, primeiro, é que aquela adrenalina tá acumulada. Para ela sair daí, eu tenho que trocar a química. Se eu tô com uma química de adrenalina e cortisol, tô ficando estressado, o que eu posso fazer é colocar uma química que venha a relaxar meu corpo. Então eu posso ter serotonina, endorfina aí. Como é que eu faço isso? Primeiro, você controlar a sua respiração. Quem está ansioso, ansiosa, está com uma respiração mais acelerada. E é por isso que fica com um coração mais acelerado também. Se a pessoa, então, diminuir o ritmo da respiração, e aí respiração profunda ajuda demais. Só o fato de ir devagar e segura um pouquinho e solta assim, ó. Mostra pro seu cérebro que você está mais relaxado. Quando você fizer isso 3, 4 vezes, você vai ver que, nossa, automaticamente o cérebro entende, opa, não é mais situação de perigo, ele começa a produzir a outra química. E você percebe que automaticamente você já se sente mais tranquila. Outras formas é você fazer, digamos, alguns agachamentos, faz um polichinelo, faz alguma atividade física, endorfina e tudo mais, que exatamente dá um relaxamento no seu corpo. E ela faz você se sentir bem. Então aquilo, combata a química com química, eu não estou falando para usar drogas, não. Estou falando para a química que está essa parte da adrenalina e do cortisol. Usa a respiração profunda e faz alguma outra atividade física antes, não aquela intensa, não é isso. Faz algumas flexões, sei lá, faz um agachamento ou outro. Porque só o fato de fazer isso, você já está mostrando para o teu corpo produzir outra química. E ela substitui aquela. Isso que é bem legal. Aí você vai ver que a tremedeira para. Por quê? Porque agora ela não está com aquela adrenalina acumulada. Eu estou substituindo isso no meu corpo.
E o ideal é sempre você unir todas essas coisas. Os pensamentos, as histórias que você conta, bem como também visualizar fazendo aquele tipo de aula ou falando inglês e tendo sucesso. Porque se a pessoa consegue se visualizar não conseguindo falar inglês, ela também pode contar uma história onde ela está falando muito bem, onde ela discorre sobre o assunto, onde ela entende tudo que é falado, onde ela consegue tirar a dúvida das pessoas, onde ela consegue interagir com 2, 3, ela consegue criar isso na cabeça dela. Imagine se falando constantemente inglês e acertando o pessoal, inclusive te elogiando. Falei, caramba, você até parece que não é brasileiro, até o sotaque está parecido com... Imagina, cria isso na mente. Ela cria uma confiança nisso daí. E ao mesmo tempo, ela pode respirar de forma profunda, ela pode fazer uma outra atividade física. Isso tudo vai trabalhar em conjunto. Mente e corpo juntos, porque tudo está junto, entendeu? E aí você vai realmente ter resultados bem melhores. Muito legal, Edson. Muito legal suas dicas mesmo. E como é que você está agora de curso? Você está fazendo curso online? Os seus cursos de oratória, de PNL, como é que tá agora? Quem quiser. Eu vou deixar, tá, pessoal? Inclusive, aqui embaixo do vídeo eu vou deixar todas as informações, Instagram, do Edson, tudo direitinho. E que mais? Onde mais o pessoal pode te encontrar? Obrigado pela pergunta. E além, né, do Instagram, tem o canal no YouTube, tá lá como Edson Toshio, tem também... Tá Edson Toshio também no Instagram e tá como Toshio PNL, ou você colocar Edson Toshio no Facebook, tem a página lá também, além do LinkedIn. Então, todos os dias tem vídeos e publicações que eu vou postando lá que buscam em todas elas ajudar as pessoas a conquistarem autoconfiança para falar em público e exatamente conseguirem lidar com a ansiedade, com o medo e controlarem o seu estado emocional e saberem como melhorar a sua comunicação. Independente de fazer um pitch de vendas ou, por exemplo, para conseguir controlar a ansiedade, nesse caso, bem legal, que pode usar essas técnicas para falar o inglês ou quaisquer outras estratégias que para elas sejam interessantes, né? Que para elas sejam interessantes. E no caso dos cursos, como a gente está nessa parte de pandemia, os cursos eram presenciais, eu estou fazendo agora mais o atendimento personalizado, atendendo alguns clientes assim, tanto na parte de comunicação quanto nessa parte mais de PNL mesmo, sessões de PNL, onde eu ajudo a pessoa a realmente destravar nessas crenças e ela conseguir atuar de maneira mais assertiva. Seja, por exemplo, na comunicação em si, ou para você conseguir falar diante de outras pessoas para reuniões, para fazer a apresentação da sua empresa, ou para concorrer numa vaga de emprego e realmente se destacar, ou aquelas que pretendem vender melhor, tudo isso eu vou ajudando essas pessoas de maneira mais individualizada. O curso Fale Inspire, eu estou para fazer o lançamento dele para meados do mês de julho. Estou fazendo a programação aqui de algumas cositas para fazer o lançamento daquilo que era presencial, agora vai ter o Fale Inspire online. E aí vai ser uma turma bem da hora, que além de ter partes gravadas, vai ter as aulas assim, como a gente está tendo agora aqui, por exemplo. Maravilha! Com os alunos, então a gente consegue interagir, não só eu falando, mas eles participando, tirando as dúvidas, usando as aplicações e técnicas da PNL e da oratória e fazendo isso acontecer. Vamos fazer, vai ser bem da hora, vai ser bem legal. Ah, legal, legal. Fico feliz. Então, pessoal, façam aí o curso para que vocês possam se soltar. Porque, né, principalmente, muita gente vem procurar o inglês por conta da carreira, do mundo corporativo, e a tendência é que a pessoa tenha que falar para um público mais para frente, até para uma grande quantidade de pessoas. É legal, desde cedo, já estar se preparando para isso, né? Já se preparar para isso desde logo. É verdade, porque ainda mais se a pessoa tem um planejamento de crescer na carreira, e acredito que a grande maioria tenha, quanto mais você sobe na carreira, mais você tem que falar. Mais você vai liderar e vai lidar com pessoas. Menos coisas técnicas você fará. Então você precisa ter habilidade técnica para que você entre, para que você se desenvolva, para que você se destaque. Mas se você quer galgar postos maiores, quanto melhor você se comunicar com as pessoas, melhor relacionamento interpessoal, for uma líder realmente que faça as pessoas se inspirarem em você e motivar o pessoal, o líder faz isso. E para que isso aconteça, ela precisa se comunicar com eles de uma maneira assertiva.
Por isso a comunicação que envolve, como eu disse, o falar em público, não é só para várias pessoas, não é para uma pessoa. Eu fazer um feedback para um funcionário, por exemplo, como é que eu consigo fazer aquela pessoa compreender o que tem que ser melhorado e, ao mesmo tempo, ela ter motivação de continuar, mesmo eu mostrando o que ela precisa melhorar, ou que, de repente, uma coisa ou outra não está legal. Tem formas de você falar, tem maneiras de você chamar uma atenção, tem determinadas técnicas, inclusive, para gerenciar conflitos entre as pessoas. Assim eu consigo fazer com que a comunicação interna e externa com o meu cliente estejam realmente acertadas. É isso que vai levar você a ter um atendimento que encanta os seus clientes, tanto internos quanto clientes externos. E você aborda isso no curso também? Sim. Tudo isso tem no curso, e também quando tem empresas que querem fazer um treinamento só de atendimento, eu tenho um treinamento chamado O Poder do Atendimento Encantador. Aí eu fico ali de 6 a 8 horas com a empresa fazendo esse treinamento, seja com a equipe de vendas e com toda a galera que não são necessariamente da equipe de vendas. E também as palestras que eu realizo para todas elas focadas nessa parte da comunicação, seja ele para falar em público, seja ele para controle de ansiedade, seja ele para melhorar o seu atendimento e alavancar suas vendas. Isso tudo, o PNL está no meio. Muito legal. Edson, te agradeço demais por participar dessa conversa comigo. Eu agradeço também. Enfim, estou à disposição. E eu vou deixar, então, todas as informações para o pessoal, caso eles queiram saber mais sobre você. Vou colocar esse vídeo no Instagram. E, bom, vamos seguindo, então. E me avise dos cursos que eu quero divulgar para o pessoal. Inclusive, eu também quero participar, porque a gente precisa estar sempre se aprimorando, né? Maravilha, vai ser um prazer ter você aí, a galera toda participando e podendo ajudar vocês também nessa parte. E aí, muito obrigado pelo convite de poder contribuir com eles aqui, e quaisquer dúvidas também estou à disposição para que eles possam entrar em contato e ajudá-los para que eles se desenvolvam ainda mais com você, se destravem aí no inglês ou em quaisquer outros objetivos que eles tenham traçado contigo. E parabéns pelo trabalho que você realiza, pela personalização que você cria usando as ferramentas de PNL, de inteligências múltiplas que você faz, que é um diferencial que você tem e que, além do local, né, que eu sei que ele está online agora, mas eu conheço aí o seu espaço. Hoje eu tô aqui. Lindo, fenomenal, parabéns. E realmente você inova e faz com que todos os alunos, as alunas possam ver que tem maneiras diferentes de a gente conseguir aprender novas coisas, e com certeza isso aumenta a autoestima delas, aumenta a autoconfiança delas, e isso vai fazer com que outras portas se abram, e isso tudo você tem papel fundamental, né? Você tem realmente uma importância muito grande em todo esse trajeto. Parabéns e obrigado. Muito obrigada, e ótimo final de semana aí para você e para sua família. Obrigado para vocês aí também. Aproveita bastante. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.